programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. A seleção brasileira feminina de futebol chega aos Jogos do Rio de Janeiro para a 6ª disputa em 6 torneios da história olímpica, desde 1996, em Atlanta. O meu time de botão vai falar do retrospecto no período que é, por sinal, de muito respeito. Olá, eu sou Leandro Amin, esse é o programa Meu Time de Botão, eu estou na sua companhia. Muito bem-vindo, fique com a gente na próxima hora e também, claro, na companhia de Paulo Sérgio da Silva Júnior. Tudo bem, Leandro e a mim? Você citou 6 disputas olímpicas para o futebol feminino. O futebol feminino chega ao Rio de Janeiro para sua 6ª competição. E o Brasil alcançou 4 semifinais nos 5 torneios que disputou até hoje, sendo 2 torneios até o 4º lugar e 2 medalhas de prata. Nessa edição, a gente vai falar dessas melhores campanhas da história da equipe feminina do Brasil. Vice-campeã em Atenas 2004, vice-campeã em Pequim 2008 e nesse meio tempo uma derrota também na final da Copa do Mundo de 2007, disputada na Austrália, ano que o Brasil ganhou o Pan-Americano, disputado aqui também no Rio de Janeiro. O programa Meu Time de Botão faz o que a gente faz nessa vida quase sempre quando vai tentar fazer uma linha de raciocínio. A gente parte pro cronológico. E a gente começa a cronologia do futebol feminino. Não, tudo bem, né? Começou em 96, como a gente já falou, em Atlanta. Mas a gente vai começar esse recorte com as Olimpíadas de 2004. O Brasil, comandado por Paulo Gonçalves, levou uma seleção muito jovem para a Copa do Mundo do ano anterior, 2003. Eram 8 jogadoras abaixo dos 20 anos, como, por exemplo, Marta, a camisa 10, logo aos 17 anos, e Cristiane, o número 11, que tinha, na época, 18 anos. O país vinha de um 3º lugar no Mundial de 99, quando Cici foi a artilheira do campeonato, marcando 7 gols. E em 2003, Paulo Júnior, a equipe começou bem, vencendo o grupo com direito a goleada sobre a Noruega e acabou parando, infelizmente, nas quartas de final diante da Suécia. A gente está falando de um período, né, Leandro? É bom contextualizar. Futebol feminino é muito fácil de você achar informação. As nossas amigas das vibradoras, a gente já falou sobre isso, elas têm o podcast de futebol feminino, de esportes, né, de mulheres no esporte aqui na Central 3. Não é tão simples assim você saber que campeonato a Marta estava jogando em 2003, por exemplo, porque o calendário do futebol feminino no Brasil não tem nenhuma regularidade. Então, quando você pega esse momento da seleção brasileira, a gente está falando de muitas jogadoras flertando com o amadorismo, né? Perambulando por clubes com calendário duvidoso, entrando às vezes em empreitadas não muito seguras, né? Rodando pelo mundo, tentando o sonho de alcançar algum status no futebol profissional. E essa eliminação para a Suécia, olha que curioso, foi na própria Suécia que algumas jogadoras brasileiras se tornaram ainda mais competitivas e preparadas para torneios internacionais na época. Na seleção da Olimpíada de 2004, Juliana, Formiga, Daniela e Marta atuavam em clubes suecos e as jovens já eram, claro, um pouco mais experientes quando chegaram na Grécia. Inclusive, depois da Copa do Mundo de 2003, que surge para Marta, muito jovem, uma proposta do futebol sueco. Essa equipe na seleção de 2004 era comandada por René Simões. Ele vinha de importantes trabalhos em seleções masculinas, talvez o mais conhecido deles, o período em que ele levou a Jamaica pela primeira vez a uma Copa do Mundo. E assim alinhou na estreia da seleção brasileira nos Jogos de 2004, em 11 de agosto daquele ano, contra a Austrália. Andréia no gol, Elaine, Mônica, Tânia Maranhão e Renata Costa, Juliana, Daniela, Formiga e Marta, Pretinha e Rosana. O banco. Graziele, Cristiane e Maicon entraram no decorrer do jogo. O Brasil ganhou por 1-0 com um gol de Marta no primeiro tempo. Estreia da seleção brasileira nos Jogos de 2004. E como seguimos, Leandro e a mim? 3 dias depois, o Brasil encontrou
a grande pedra em seu sapato, os Estados Unidos da América. Perdeu por 2-0 o gol das estrelas Mia Hamm e Abby Wambach, que inclusive nesta semana aqui no programa das Vibradoras desta semana, primeira semana de agosto, foi homenageada pela Daniela Alves, a entrevistada das meninas. O Wambach foi muito maldosa e praticamente acabou com a carreira da Daniela Alves em uma entrada criminosa que nunca foi alvo de pedido de desculpas por parte da americana. Ainda assim, o time deu uma boa resposta no terceiro jogo após, portanto, essa derrota e atropelou as gregas, a seleção da Grécia, enfiando 7-0. Pretinha, Graziele, Marta, Daniela e Cristiane 3 vezes foram as marcadoras do confronto que classificou o Brasil. Chegou o mata-mata da Olimpíada, nas quartas de final a seleção cruzou com uma equipe sem tanta tradição. O México jamais passou numa fase de grupos em Copa do Mundo e só disputou uma edição de Olimpíada, exatamente aquela de 2004. O resultado, 5-0 para o Brasil, único jogo fácil naquela fase de quartas de final, porque a Alemanha sofreu contra a Nigéria, os Estados Unidos tiveram dificuldade contra a boa seleção japonesa e a Suécia passou também de forma bem apertada pela Austrália. Na semifinal, o Brasil reencontrou a Suécia, mesmo time que tinha eliminado a seleção brasileira um ano antes na Copa do Mundo. E um gol de Pretinha no segundo tempo colocou as brasileiras numa inédita final contra a fortíssima equipe dos Estados Unidos. E aí já era um feito e tanto, né? A seleção brasileira de futebol feminino diante dos Estados Unidos, não dá nem para mensurar direito a diferença de tratamento que as modalidades têm nesses dois países, né? É a grande seleção, sem dúvida, do futebol feminino. Nos torneios da CONCACAF, por exemplo, levou 8 de 9 edições que participou e acho que não levou 9, se a gente pesquisar bem... Deve ter alguma coisinha. Não levou a nona também por alguma coisa, deve ter ido com a seleção tringuilingue. E em Copas do Mundo já são 3 títulos, 1 vice e 3 terceiros lugares. As piores posições da história da equipe, diga-se de passagem. Em Olimpíadas, em 5 torneios disputados, levou 4 ouros e 1 prata. É um repertório, é um cartel realmente absurdo, mas ao mesmo tempo condizente com o trabalho feito com o futebol feminino no país, desde quando as meninas ainda são jovenzinhas, desde quando são ainda... quando elas ainda estão abertas para muitos esportes e, enfim, futebol se apresenta como uma opção séria. Aqui no Brasil, a mulher para jogar futebol, ela precisa, antes de tudo, ser uma corajosa, porque não é uma coisa séria, né? Ela não vai ser convidada, provavelmente, porque parece que chuta forte, né, na escola. E o segundo dos títulos olímpicos dos Estados Unidos chegou nessa final contra o Brasil em 2004. Tarpley abriu o placar no primeiro tempo, mas Pretinha empatou no segundo, fazendo justiça à boa partida da seleção brasileira. Na prorrogação, a Cristiane perdeu grande chance e o Amba, aquela que a gente acabou de citar, de cabeça, garantiu o título para os Estados Unidos. Àquela altura, olha o retrospecto, o confronto chegava a 22 jogos entre Estados Unidos e Brasil, desde 1986, data do primeiro, e só uma vitória das brasileiras. Não é exagero dizer que o Brasil viveu uma fase que tinha muita dificuldade de jogar contra a seleção dos Estados Unidos. 22 jogos, só tinha vencido uma, e acabou sendo superado na final olímpica. Uma prata que rendeu o choro de René Simões no pódio, muita emoção, muita comoção, e que ia apresentando, né, para quem não conhecia, uma geração de jogadoras que estão aí até hoje e que fazem parte, talvez, né, desse primeiro nível das jogadoras de futebol aqui no Brasil. A gente vai falar mais da sequência delas. Antes, o gol do título, né? O gol do título olímpico dos Estados Unidos em 2004, narração da emissora americana NBC. Vamos ouvir. Able to just redirect that ball, resulting in this corner. Christine Lilly is ready for the corner. Drives it, far side, headed by Wambach, and Wambach has scored! USA leads!
pergunto, né? O que adianta fazer um gol de título olímpico na prorrogação e não gritar gol, né? Isso é muito blasé, né? Tudo bem que a nossa escola de narração também passa um pouco pra lá da... Passa um pouco. A nossa faz a gente acreditar que qualquer lateral dos anos 60 cruzava na cabeça de todo mundo. Mas é outra relação, né? A narração do americano pra futebol é menos efusiva, muito menos. E aí um momento esporte final aqui, pra gente se recordar que foi um fim, eu não vou saber exatamente a relação de datas, mas foi um fim de Olimpíada, um fim de semana, pelo menos, muito difícil para o esporte feminino brasileiro, né? Foi em Atenas 2004 que o vôlei feminino teve a sua derrota, certamente a mais dolorida, acho que mais dolorida até do que a derrota para Cuba em 96, porque o jogo estava na mão, uma semifinal contra as russas, e aconteceu o que aconteceu, uma derrota surreal da seleção brasileira, e essa final de 2004 também foi dolorosa por tudo que a gente já falou aqui, por ser na prorrogação, pela chance que o Brasil criou, pela força que tinha, mas enfim, é pra frente que se olha, Paulão, e olhando pra frente, o Brasil, enfim, supera os Estados Unidos. Marta era a melhor jogadora do mundo, eleita no ano anterior, quando o Brasil organizou o Pan-Americano de 2007. A seleção deu show no Rio de Janeiro, já sob comando do treinador Jorge Barcelos, vencendo a final contra os Estados Unidos por 5-0, 2 de Marta, 2 de Cristiane e 1 de Daniela Alves, que a gente acabou de citar também, jogo em pleno Maracanã. Ainda assim, Leandro e a mim, eu chamei de semi-revanche. Era um 5-0 sobre os Estados Unidos, mas as americanas vieram com uma equipe sub-20. Não veio com o time de cima para o Pan-Americano, enquanto o Brasil tinha sua base principal, claro, alinhou na decisão com Andréia, Aline, Renata Costa e Tânia Maranhão, Elaine, Daniela, Formiga, Marta e Rosana, depois Kátia Silene, Cristiane, depois Pretinha e Maicon. De toda forma, para um esporte que não é incentivado, para uma confederação que não está ligando muito para o futebol feminino, ganhar um Pan-Americano com 5-0 no Maracanã, foi bonito, né? Não era o time principal dos Estados Unidos, mas acho que é um episódio legal dessa geração. E a gente vai ouvir o quarto gol do Brasil na final do Pan-Americano, na narração de Galvão Bueno, Maracanã, em festa. Jogo legal para assistir o vídeo, viu? Porque tava muito bonito o Maracanã. Galvão Bueno acendeu o charuto no dia do ouro Pan-Americano? Porque é só na ocasião que ele julga boa. Que ele julga grande, eu acho que não. Mas essa narração mostra que ele estava empolgado com o time jogou muita bola naquele Pan. Me joga em pedra. Eu gosto do Galvão Bueno narrador. Vamos que vamos. Aí o Brasil tocando. Lá atrás a Rosana, a torcida começa a gritar o Lé, tem que jogar sério. O time até agora fez 31 gols nesse Pan-Americano e não tomou nenhum. Pelo menos está jogando a Cheney, craque do time dos Estados Unidos, que até agora não fez muita coisa. Também não pôde. Lançamento para a área, saiu do gol. Andréia para fazer a defesa e já bateu ligando o contra-ataque. Elas ganham por 3-0 e querem mais. E vamos nessa. E vamos nessa, Cristiane, Marta partiu pelo meio, as duas enlouquecem as americanas, Marta botou na frente e foi pro chão. É pênalti para o Brasil. Pra loucura da torcida do Maracanã. Fernando Cabreiro, uruguaio, marca pênalti em cima da Marta. Ela e a Cristiane desequilibram qualquer jogo de futebol feminino. Olha a enfiada de bola, como ela pega, bota na frente. Duas, vai. Duas, só falta o pênalti, foi claro, ela vai no corpo da Marta, derruba. Agora, se não fizessem isso, seria um golaço, porque dificilmente ela perderia. Agora, a tática suicida dos Estados Unidos de partir para cima do Brasil, estamos a 10 minutos do segundo tempo, e pode acontecer o quarto gol agora. Vão tomar um monte. Aí a Marta para cobrança. Tentando o 12º gol dela no campeonato. Ela e a goleira Nerra. Sempre na perna esquerda. Partiu Marta, bateu. Gol! É mais um do Brasil! Um abraço para quem projetou a tocha pan-americana no meio da geral do Maracanã ali.
fez com que o cenário exótico desse jogo ficasse exótico. Devia dar um calor jogando na lateral direita ali. Passando a tocha, queimando, a bola não chega, você tem que voltar, que loucura. 2 meses depois do PAN, veio a Copa do Mundo de 2007 e o Brasil viajou para a China com praticamente, claro, o mesmo time e no bloco, dessa vez, das seleções favoritas. O time passou tranquilamente pela primeira fase, colocou 5-0 sobre a Nova Zelândia e mais 4-0 na China, além de uma vitória magra, 1-0 sobre a Dinamarca. Em outro grupo, a equipe dos Estados Unidos não sobrava dessa vez, pelo contrário, empatou com a Coreia do Norte na estreia, grande surpresa da competição ao se classificar e deixar para trás a Suécia. E o Brasil chegava mais uma vez no mata-mata de uma Copa do Mundo, começou bem contra a Austrália, fez 2-0 logo nos primeiros minutos, permitiu o empate por parte das australianas e aos 30 do segundo tempo, Cristiane fez o gol que colocava o Brasil novamente entre as 4 melhores equipes do planeta. E chegou à semifinal, Leandro Amin. Chegou à semifinal na cidade de Hangzhou. E aí sim, as brasileiras lavaram a alma e fizeram o que eu acredito ter sido o grande jogo de toda uma geração. 4-0 contra as americanas, com 2 gols de Marta. O Luciano do Vale deu pirueta na transmissão, 1 de Cristiane e foi 2 da Marta, 1 de Cristiane e 1 contra, né? Correto. E com essa vitória absurda que foi contra os Estados Unidos, um jogaço, o Brasil se credenciou a enfrentar a Alemanha na decisão e alinhou com Andréia, Aline, Renata Costa e Tânia, Elaine, Formiga, Esther, Daniela e Marta, Maicon e Cristiane. Esse foi, portanto, o time brasileiro que pela primeira vez decidia uma Copa do Mundo de futebol. Mas, Paulo Júnior, aquele domingo de manhã, você tem boas recordações ou não? Más recordações, com 2 gols no segundo tempo, a fortíssima equipe da Alemanha, que já era campeã do mundo em 2003, chegou ao bicampeonato. O jogo ainda colocou frente a frente as 2 últimas jogadoras que tinham sido eleitas melhores do mundo. Prince, em 2003, 4 e 5, a centroavante da Alemanha, e Marta, que levaria o prêmio de 2006 até 2010. Era um grande feito, final de Copa do Mundo? Claro que era, mas já era o segundo vice, né? E a seleção começava, não vou ser maluco de dizer ser cobrada, porque não dá para cobrar resultado de futebol feminino no Brasil, já é um feito e tanto, a hora que a gente olha esse retrospecto olímpico de mulheres, de jogadoras que não tem nenhum apoio para tal, mas internamente elas já começavam a querer um título, né? É inevitável, né? 2 vices para quem é competitivo, para quem tem talento como esse time tinha. O Brasil ia atrás do título e chegava entre as favoritas para os Jogos de Pequim. Agosto de 2008, novamente a China. O Brasil começava a Olimpíada de Pequim justamente contra a algoz da Copa do Mundo do ano anterior, a Alemanha, menos de um ano depois, portanto, daquele combate. As equipes eram bastante parecidas, até pelo pouco tempo entre as partidas, eram muito parecidas com aquelas que jogaram a final da Copa do Mundo e seguiram fazendo um jogo bastante equilibrado nesta ocasião. Este terminou 0-0. O Brasil continuou sem macular a meta alemã. Na sequência do grupo, brasileiras e alemãs venceram Nigéria e Coreia do Norte e avançaram assim à segunda fase. O Brasil, cada vez mais presente, portanto, na elite do futebol feminino, passou na primeira fase de mata-mata, que eu não sei porque que as pessoas chamam. Tem gente que fala, não, mas ser um jogo só é mata. Quem diz que mata-mata é porque é ida e volta, eu né? também sempre achei, até porque quando eram 3 não era mata-mata-mata, né? é meio simples isso. Imagina no NBA como é que foi. Mata-mata-mata-mata, enfim. O Brasil passou pela Noruega, que era campeã do mundo e olímpica, por 2-1 gols de Daniela e Marta. A Noruega não era atual campeã do mundo, mas já tinha, né, os 2 títulos no currículo. O que credencia a seleção, assim como pegar a seleção brasileira em 68. Né? Até porque a história do futebol feminino é muito recente, né? Exato. Então, quando você fala de seleção que já foi campeã mundial, é coisa de pouco tempo atrás. Quando despacha a Noruega e volta a enfrentar a Alemanha na semifinal, a gente chega à cereja do bolo.
Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Você falou dos 4-0 sobre os Estados Unidos. Eu preferi, não sei porquê, esse jogo contra a Alemanha. Podia ser dos Estados Unidos também, claro. Vitória sobre a Alemanha na semifinal da Olimpíada, como jogo que credencia de fato essa seleção, ainda mais na história. Na semifinal, claro, Alemanha e Estados Unidos vão estar quase sempre. A Alemanha estava no caminho do Brasil, os Estados Unidos estavam passando pelo Japão no outro lado da chave. E a revanche contra as alemãs veio em grande estilo. A grande jogadora alemã, Prinz, abriu o placar aos 10 minutos de jogo, mas Formiga empatou pouco antes do intervalo. No segundo tempo, Cristiane, 2 vezes, e Marta garantiram os 4-1. Pelo segundo torneio seguido, o Brasil goleava uma gigante nas semifinais e tinha nova chance de um jogo de título. 21 de agosto, Pequim, capital da China, contra os Estados Unidos. Então, em 2 torneios seguidos, 2 goleadas sobre camisas gigantescas e o Brasil voltava a uma final olímpica. A gente vai ouvir a matéria da Globo depois da semifinal, a matéria que relata os gols da semifinal. Brasil atropelamento, Brasil 4, Alemanha 1, para chegar novamente à final olímpica. Marta esquece a bola e atinge a alemã. Érica erra feio e dá um gol de graça para a Prinz. Olha a chance, a Prinz, ela não costuma perder. Lances do início do jogo que deram uma impressão enganosa do que viria a partir daí. Porque veio um show de bola da seleção de Jorge Barcelos. A reação começou no drible espetacular de Cristiane. Marta errou um chute. E a bola sobrou limpa para a Formiga, 1-1. Era só o começo. 3 minutos do segundo tempo, contra-ataque, bola no pé de Marta. Pelo meio, vem Eric, vem Cristiane, só no gol, Marta, só no gol, Marta. Pra Cristiane, só no gol, só no gol, só no gol, só no gol. Cristiane, Brasil 2-1. Jogada parecida, Marta avança pela direita. Encarou a marcação, foi com a linha de fundo, gol! Marta, Brasil 3-1. Mas ainda faltava a apoteose, que veio no lance espetacular de Cristiane. Botou na frente, se sair é um golaço. Pé direito, bateu, dança, 4-1, faz a primeira vitória brasileira sobre as alemãs. A medalha de prata está garantida, mas como em Atenas, 4 anos atrás, chance de lutar pelo ouro. Brasil! Sai zica, né, Leandro? Como é que você passa na semifinal e a nossa amiga... qual que é o nome Ceribelli, dela mesmo? né? Ceribelli. Como ela solta uma medalha de prata, tá garantida, né? Sai zica, isso não se fala, né? Mas ela gritou gol antes, né? O Brasil atropelou a Alemanha e alinhou assim na sua segunda final de Olimpíada seguida. Bárbara, que ganhou a vaga de Andréia durante a competição, Simone Jatobá, depois Rosana, Renata Costa, Tânia Maranhão e Érica, Maicon, Esther, Formiga, depois Franciele e Daniela Alves, depois Fabiana, Marta e Cristiane. E tal como 4 anos antes, o Brasil perdeu gols, mostrou seu talento ao mundo, mas caiu na prorrogação. Dessa vez no gol de Lloyd, aos 6 minutos do tempo extra, deu novo título aos Estados Unidos e o terceiro vice-campeonato seguido para a geração de Daniela, Formiga, Marta e Cristiane. Dessa vez o Brasil chegava como favorito à grande decisão e, novamente, um gol na prorrogação garantia o título das americanas. Eu não coloquei no roteiro, Leandro e a mim, porque era muito tempo em depoimentos em inglês. Aí vai mal, né? Mas quem buscar relatos das americanas depois do título de 2008, tem um especial do próprio Comitê Olímpico dos Estados Unidos. A forma com que as jogadoras falam da seleção brasileira é de muito respeito. Admitem o talento do Brasil, lembram que o Brasil atropelou todo mundo no Pan-Americano, lembram que o Brasil goleou a Alemanha. Então, os Estados Unidos, de fato, chegaram em plenas condições de ver o reinado ser ameaçado ali, né? Era uma Olimpíada para o Brasil, de fato, ganhar, mas repetindo,
já é um feito e tanto, né? 2 medalhas de prata seguidas para essa seleção, e a gente vai ouvir um áudio separado da Marta num vídeo feito para o Museu do Futebol, em que ela fala um pouco sobre isso, né? Muita gente pergunta para essas jogadoras, e eu vi também hoje é dia 1º de agosto, a gente está a 2 dias da estreia olímpica, entrevistaram o Vadão, e o Vadão falou a mesma coisa que a Marta vai falar aí, que muitas jogadoras falam: ganhar não necessariamente vai mudar alguma coisa, né? Se o Brasil foi a 3 finais consecutivas e pouquíssimas coisas acabaram mudando na gestão do futebol feminino, acho que já passou um pouco do tempo da gente ficar pensando que se for medalha de ouro as coisas vão mudar. Se for medalha de ouro vai mudar. Porque não tem muita relação, né? Não é porque a bola dos Estados Unidos entrou na prorrogação que o futebol feminino no Brasil não está presente, por exemplo, nos grandes clubes da Série A, né? Deveria estar em todos, sem exceção. Enfim, vamos ouvir a Marta falando sobre isso, sobre essa ideia de que não necessariamente a seleção feminina tem que ser pressionada a vencer para ter mais estrutura, para ter mais respaldo na gestão do esporte brasileiro. Eu acho que a mudança será na gente, né? Tipo, de ter conquistado esse título, de ter conseguido esse êxito. E a gente espera, obviamente, que isso também mude com relação a tudo, né? Referente à modalidade. Mas não é hora de impor isso pra gente, que a gente tem que ganhar um título para mudar a situação. A situação tem que mudar e todo mundo sabe que tem que mudar, né? Já está um pouco melhor do que era antes, né, em termos de estrutura e até mesmo com relação ao público, né? As pessoas estão olhando para o futebol feminino de uma forma diferente, bem mais positiva. Mas acredito que é mesmo essa questão da sociedade aceitar a modalidade e perceber que isso existe já há bastante tempo. O futebol feminino já tem há muitos anos. Então não necessariamente temos que ganhar um título para que isso possa ser, um motivo de orgulho. Já tem que ser de agora, né? Porque se fosse para mudar, poxa, a gente já ganhou alguns títulos aí que eu acho que, né, que para outros países seria um motivo de grande alegria. Não estou falando de um modo geral, que tem muita gente que se orgulha da modalidade, que acompanha, que conhece o dia a dia da gente, a nossa luta, mas em termos de mudança, né, de melhoria, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Ganhar como 5 vezes melhor do mundo, né? Então, é uma situação que eu creio que não tem que depender disso. Tem que depender mais da aceitação da sociedade. Botão por botão. A Marta, né, Paulo Júnior, tem uma cena que você bem sabe que é uma das que muito me tocam no futebol, que é ela nessa derrota, na derrota do ouro em Pequim, né, na prorrogação, que ela olha para o céu, ela chuta uma bola, a bola vai para fora, ela olha para o céu e pergunta o que foi que eu fiz de errado, né? Eu me lembro da transmissão, me deixou realmente para baixo, porque eu acho que tem muitas linhas de interpretação essa frase, né? Tanto da simplicidade de uma jogadora que, né, é a Marta, 5.000 vezes aí campeã do mundo, quanto, sabe, tá apelando para uma figura que tá ali, que a gente não vê, não tem certeza de que tipo de relação tem com a gente, quando na verdade ela tinha que perguntar o que ela fez de errado para Ricardo Teixeira, para Marco Paulo Danão, o que foi que a gente fez de errado para receber tão pouco respaldo, tão pouco carinho, né? É uma das grandes cenas e legal, eu gosto de ouvir ela falando, ela tem um jeito simples de se comunicar e acaba sendo sempre direta, assim, nas coisas que fala. E ela é a primeira do nosso botão por botão, naturalmente. Marta, eleita melhor jogadora do planeta por 5 anos seguidos. Marta jogou no Vasco, jogou no Santa Cruz, mas depois da Copa do Mundo de 2003, quando tinha 17 anos, seguiu para o futebol da Suécia. Atuou também nos Estados Unidos, chegou a voltar no Brasil para jogar pelo Santos, onde venceu a Libertadores. Aos 30,
já jogou 4 Copas do Mundo e começa nessa semana a disputa de sua 4ª Olimpíada. Em 2015, ela superou os 95 gols de Pelé e se tornou a maior artilheira da história da seleção. O Santos chegou por um curto período, teve o Neymar no futebol masculino, a Marta no futebol feminino e o Falcão no futsal. E só a gente acha legal porque acabou no ano seguinte o time de futebol feminino e o time de futsal campeão nacional, né? O time de Neymar campeão da Copa do Brasil, time do Falcão campeão brasileiro de futsal e o time da Marta campeão da Libertadores. Pois é. A Érica nos visitou aqui e contou muitas coisas legais sobre esse período. Ela também era do time do Santos, mas claro que na hora de falar sobre o fim, né, as histórias não são nem tão bonitas, nem tão leais, nem tão transparentes. Vamos falar da Daniela, recém-aposentada neste ano de 2016. Daniela, que foi para os Estados Unidos ainda muito jovem, antes da Copa de 2003. Ela tinha na época 19 anos. 3 anos antes, aos 16, já jogava na seleção nas Olimpíadas, na Olimpíada de Sydney. Não é nunca nas Olimpíadas, né? Na Olimpíada. Na né? Olimpíada. Você tem razão. O Rodrigo Borges me mata se eu falar no esporte final nas Olimpíadas. Né? Se eu tô me Caprichos, né? Porque é a Olimpíada do Rio, ou Jogos do Rio. Jogos do Rio é plural. Beleza. É plural. Enfim. Em 2000, em Sydney, ela com 16 anos jogou, portanto, sua primeira Olimpíada. E seguiu protagonista no meio campo até os Jogos de Pequim, em 2008, um dos nomes pouco lembrados quando você está falando rápido assim, das protagonistas do futebol feminino do Brasil, mas era muito importante. Cristiane, artilheira dos Jogos de 2004 e 2008, com 5 gols em cada, Cristiane marcou também em Londres e se tornou a maior goleadora da história olímpica, com 12. Aos 31 anos, é jogadora do PSG, da França e na seleção é da mesma geração de Marta. Começou sua carreira em grandes competições lá na Copa do Mundo de 2003. Me lembra muito o Diego Souza jogando, sabia? Ela tem aquele arranque que ali ao mesmo tempo... tem razão. Tem muita força no arranque. Mas tem o gingada. Mas o drible está sempre ali na ponta do pé, né? Tá sempre com a carta lisa e forte, ao né, mesmo tempo. É uma jogadora... eu gosto. Quando ela tá enxuriçada, eu prefiro ela a Marta, você quer saber. Que ela é... E quem for dar uma olhada no YouTube, passear por esses gols que a gente ouviu... nessa fase 2004-2008 era meio a meio o protagonismo mesmo. Você pega essas goleadas contra a Alemanha e Estados Unidos, o que a Cristiane joga é brincadeira. Vamos falar de goleira. Andréia, que era reserva da Maravilha na Copa de 99, ganhou a vaga na Olimpíada de 2000 e foi a titular nos 3 vice-campeonatos aqui citados. E ainda que tenha perdido o lugar para a Bárbara durante o torneio de Pequim, está aqui no botão pro botão porque estava em todas essas andanças da seleção feminina. Aos 37 anos, não foi à Copa de 2015, perdendo espaço na seleção brasileira depois de quase duas décadas de serviços prestados. Ela também não vai como jogadora ao Rio 16. Tânia é a zagueira Tânia Maranhão, que jogou as 4 primeiras edições da Olimpíada e fez parte também do elenco em 4 edições de Copa do Mundo. Em Pequim, ela virou capitã do time com a ausência de Aline Pellegrino, que foi cortada por lesão. O número de jogadoras é menor, obviamente, né, do que entre os homens, mas ainda assim são jogadoras de 4 Copas, 4 Olimpíadas, é bastante coisa, né? Você pegar, gente que merecia mais lembrança mesmo, né? 4 ciclos, são 16, 18, 20 anos jogando pela seleção, a Tânia é uma dessas. A Renata Costa é outra das atletas importantíssimas desta série, desta era da seleção brasileira feminina. Importantíssima, embora coadjuvante da seleção brasileira em todo este ciclo. Ela perdeu espaço após os Jogos de 2012 em Londres e atualmente aos 30 anos joga pelo Corinthians. Formiga é Miraildes Maciel Mota, que chega aos 38 anos e sua 6ª participação em Jogos Olímpicos. Jogou todas. São também 6 Copas do Mundo no currículo e atualmente a Formiga faz parte da seleção permanente da CBF. Uma monstra. Absurdo, né? 6 Olimpíadas e 6 Copas do Mundo é um absurdo. É um absurdo. Vamos falar de Pretinha, artilheira dos Jogos de Atlanta em 1996.
ela esteve na seleção em grandes competições desde então e desde a Copa do Mundo, na verdade, de 91. Veja você quanto tempo de pretinha também. Uma jogadora muito longeva. Perdeu o Mundial de 2003 por lesão no joelho, mas a parte dessa ausência foi uma das líderes da seleção até que a gente chegasse em Pequim 2008. E a Maicon, o Paulo Júnior? Maicon é a Andréia dos Santos, uma meia bastante habilidosa, de ótimos dribles. Aos 39 anos foi recém-campeã brasileira pelo Flamengo. Flamengo Marinha, né? O Flamengo disputou o último Brasileirão numa parceria com a Marinha. Na seleção, atuou da Copa do Mundo de 99 até o Pan-Americano de 2011. Também uma larga carreira, mais de uma década jogando com a amarelinha. Morrendo de vontade para me emocionar com o futebol feminino nos Jogos Olímpicos. Talvez se me fosse dada a chance de ter o poder de escolher uma emoção, talvez, por mais que os esportes não futebol sofram ainda mais nesse país de tão estranha e bizarra relação com o esporte, né? Muito embora tantos esportes aí mereçam também tão quanto e tudo mais, essas meninas, olha, como eu quero que dê certo, viu? E assim, não partem mais como favoritas. A Marta envelheceu, a Cristiane envelheceu, a renovação não é aparentemente da mesma altura. É complicada também, né? A renovação com campeonatos picotados como a gente tem, né? E como você bem disse aqui, não dá, ninguém tem o direito moral e nem e assim, seríamos de pouca inteligência se tivéssemos qualquer tipo de cobrança de desempenho de ponta. Mas estamos no jogo, com a torcida a favor, e como seria bonito se desse certo. O programa Meu Time de Botão, que termina aqui, e teve pesquisa e roteiro feitos por Paulo Júnior, deseja sorte a estas meninas para que o Meu Time de Botão no futuro tenha essa medalha de ouro para a gente contar também. Quem sabe, né? Essas jogadoras estão aí, né? Marta, Cristiane principalmente, estão aí na faixa, né, dos 30. A gente não sabe qual é o tamanho da carreira. Tem sido longa, né? Para Formiga, para Pretinha, a carreira de jogadora na seleção brasileira tem sido longa, ainda bem. Esperamos que elas fiquem por muito tempo, mas pode ser agora, né? Vai ser bonito também lembrar essa história de 2 medalhas de prata e de, quem sabe, uma medalha de ouro nos jogos aqui no Brasil. Sendo assim ou não sendo assim, torceremos, meu caro Leandro e a mim. E a gente espera fazer outro programa sobre futebol feminino em breve, né? Lembrando mais uma vez da dificuldade que é pesquisar futebol feminino, relembrar campeonatos, saber quem foi campeã, quem foi artilheira. É das coisas mais difíceis e complicadas de se encontrar. Mas quem sabe a gente não acha outra história para narrar daqui a algumas semanas ou meses. O programa Meu Time de Botão vai, ao longo dos Jogos Olímpicos, revisitar outras equipes do cenário olímpico, não só os times brasileiros. A gente vem com novidades em breve. Um abraço também para outra novidade que em breve chega até você que nos ouve, botõesclássicos.com.br. Você acessa agora, botõesclássicos.com.br, já conhece o trabalho de um parceiro, de um amigo da casa, que em breve abraçará este podcast que você ouve em central3.com.br, qualquer uma das tantas edições que já fizemos por aqui. Já são mais de 3 anos aí de produção, muito time já foi colocado no estrelão da Central 3. Paulo Júnior, grande abraço, viu? Valeu, até semana que vem. Até mais. Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.